Oi, boa noite, pessoal. Hoje eu vim trazer as resenhas dos livros Crepúsculo e Lua Nova, da autora americana Stephanie Meyer. Bom, vamos lá. O primeiro livro de Crepúsculo é Crepúsculo. Lógico, o primeiro. A história começa com a nossa protagonista Bella convencendo a mãe dela, Renée, de que ela quer se mudar para a cidade onde o pai dela mora, que no caso é a cidadezinha de Forks, em Washington. Daí, no primeiro dia de aula dela, ela conhece, ela conhece todo mundo e fica amiga de todo mundo. Só que tem uma pessoa em especial, que no caso é o nosso protagonista masculino, que é o Edward Cullen, que ele simplesmente não gosta, não gosta da Bella, que não gosta da Bella. Ele maltratou a Bella no primeiro dia de aula dela. Aí, na semana seguinte, ele se apresenta adequadamente para ela e, e os dois começam um relacionamento. E com o passar do tempo, quando houve o jogo de beisebol da família Cullen, onde um bando de 3 vampiros, chamados James, Victoria e Laurent, aparecem. E o grande plot twist de Crepúsculo é que quando o James percebe que a, a Bella é uma humana no meio de vampiros, ele decide caçá-la. Aí tem todo o rolê do James caçar a Bella. Aí tem o Edward querendo proteger a Bella. Aí o Edward convence a Bella de ir embora de Forks para deixar o Charlie seguro. Daí, daí, no final da situação toda, a Bella acaba sendo mordida. Aí o pai do Edward, o Carlyle, fala para o Edward sugar o veneno do James no sangue da Bella. Aí o final do primeiro livro é a Bella no hospital sendo reconfortada pela mãe dela e o Edward. Bem, o início do segundo livro, Lua Nova, ele começa com o Edward tratando a Bella super estranho. Até que ele fala para ela que ele vai embora e que a família dele foi embora de Forks. Foi embora de Forks. Aí nisso ele mente para ela, dizendo que não a ama mais. E ela acredita nessa mentira. Aí 4 meses se passam e a Bella tá numa depressão que só. Que ela só responde o que é perguntado a ela e ela está numa depressão. Aí nisso vem o nosso terceiro protagonista, Jacob Black, que ele teve uma pequena participação no primeiro livro, só que não foi de grande importância. Aí nesse no segundo, ele tem uma grande relevância.
Aí a questão é, quando a Bella se aproxima do Jacob e eles começam a ficar amigos, ela decide. Aí tem um lance dela ter comprado duas motos de uma família. Uma família. E ela levou essas motos pro Jacob restaurá-las. Aí nisso, era duas motos. A moto preta ficou com o Jacob e a moto vermelha ficou com a Bella. Aí nisso, o Jacob começou a ensiná-la a andar de moto. Mas tem uma coisa em contrapartida nisso, porque o Charlie, o pai da Bella, não gosta de motos. E ele fez a Bella prometer que ela jamais andaria em uma moto. E ela foi lá e descumpriu a promessa. Ela começou a andar de moto, mas aí teve um momento em que o Jacob passou pela transição de uma pela transformação em lobisomem, que ele ficou um período sem falar com a Bella. Aí nisso, ela ficou meio obcecada e preocupada com o Jacob. Aí, quando a Bella decide, porque quando ela vê, quando ela e o Jacob estão aprendendo a andar de moto, ela vê um grupo de garotos pulando do penhasco. E esse grupo em si é o bando de Sam Uley. É, o bando de lobisomens dele. Aí nisso, aí nisso, aí nisso, um tempo depois, a Bella decide e pular do penhasco junto com o Jacob. Só que no dia que eles vão pular, a Bella. E nisso, a Victoria, que lá do primeiro livro, que no caso era a companheira do James, ela decide que vai matar a Bella. Como a Bella mesmo mencionou no livro, um parceiro por outro parceiro. Resultado: a Victoria começa a matar muitas pessoas inocentes. Aí tem vários ataques, ataques noturnos. Aí nisso, o grupo aí quando o Jacob termina de se transformar e ele faz com que a Bella percebesse que ele era um lobisomem, porque ele, no primeiro livro, ele tinha contado para Bella sobre as lendas dos Quileutes. E nisso, meu Deus do céu, a Bella juntou Lé com Cré e chegou na conclusão de que o Jacob era um lobisomem. Nisso, a Bella pegou, foi até o Jacob, na casa do Jacob, na reserva Lapuche, e eles conversaram. Nisso, a Bella começou a se inteirar do mundo dos lobisomens. Nisso, ela contou pro Jacob e o bando que ela sabia o nome da pessoa que estava matando o pessoal. E era a Victoria. E nisso, e nisso, a Victoria pegou A Victoria pegou. Aí nisso eles estão começando a caçar a Victoria. Aí no meio de tudo isso, a Alice Cullen, a irmã adotiva do Edward, retorna para Fox. Porque quando isso acontece, porque ela vê a Bella pulando do penhasco. E a Alice pensa que a Bella tá morta. Aí nesse tempo, quando a Alice retorna, o Jacob não quer falar com a Bella, porque a Bella é próxima dos vampiros, mais ou menos. Aí tem um tempo, aí nisso,
A Alice conta pra Bella que ela viu a Bella se pulando do penhasco. Aí, nesse meio tempo, a Alice contou pra Rosalie que contou a Edward que a Bella tá morta. E como o Jacob foi visitar a Bella num certo dia, e nesse período, o amigo do Charlie, o Harry Clearwater, morreu de infarto. E o Jerry estava no enterro. Aí quando o Jacob atendeu o telefone, e a pessoa em questão era o Edward. E ele perguntou, cadê o Charlie? Aí o Jacob me perguntou, no enterro. Aí ele ficou na cara. Nisso, o Edward foi até a família real dos vampiros, os Voltures, e decidiu que tentar ia tentar convencer eles a se matarem. Eles matarem. Só que o Edward decidiu que ele mesmo ia se matar. Nesse meio tempo, o Edward decidiu que ia pegar. Ele ia se queimar no sol. Aí nisso, a Alice levou a Bella até a Itália. A Bella impediu o Edward de se matar. E aí a família Cullen retornou para Forks. E agora eu tô lendo o terceiro livro, Eclipse. E aqui eu estou vendo que as consequências da Bella ter desaparecido por 3 dias teve consequência, porque o Charlie ficou muito preocupado e ainda deixou ela de castigo. Mas quando eu terminar de ler o Eclipse e o Amanhecer, eu trago novamente mais uma resenha. Bem, pessoal, essa foi a minha resenha da primeira metade da saga Crepúsculo. Bem, até a próxima e até breve.